Olá, bom dia! Estamos aqui pós-Natal para conversar um pouquinho os nossos papos, nosso bate-papo das manhãs de sábado. Então, eu queria, antes de começar a nossa conversa, primeiramente, bom dia, Carlos, bom dia, Maurício. Bom dia, Fabinho, beleza? Queria dar alguns recados. Primeiramente, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de compartilhar o vídeo, fazer esse canal crescer. Se todo mundo que está inscrito no canal der um like ou compartilhar, a gente consegue fazer crescer bastante. Então, colabora, tá bom? Ativa o sininho que aparece aí no canto, embaixo da tela, que você vai receber todas as notificações, não só das palestras, mas do Evangelho, de tudo que acontece na Casa dos Tarefeiros, tá bom? E também avisar que no dia 28, 29 e 30 a casa vai estar funcionando. Porém, agende antes o seu atendimento, tá? Não chega lá de surpresa, porque nós estamos tendo restrições devido à pandemia. Então, liga lá no 2606-6220, fala com as meninas, agenda o seu atendimento, ok? Dados os recados, vamos começar. Então, eu peço licença a você para adentrar na sua casa, pedindo auxílio de todo o plano espiritual da luz, as fraternidades da Casa dos Tarefeiros, as fraternidades da luz, do amor, dos discípulos de Jesus, que eles possam estar juntamente conosco nessa manhã, iluminando as mentes, os corações, para que nós possamos elevar as nossas consciências até o mais alto, entender um pouquinho mais e aplicar no nosso dia a dia. Então, é no nome de Deus e da luz, com o auxílio do Dr. Antônio, dirigente da nossa casa, que nós vamos pedindo licença para dar por aberto a nossa conversa de hoje, graças a Deus. Bom, semana passada eu não estive presente, mas já assisti, já dei o meu like lá. E vi que os meninos falaram de Jesus. Então, nós vamos continuar falando de Jesus. Afinal, nesse mês, fala-se muito do Natal, né? Tá certo que em alguns momentos nós nos esquecemos um pouquinho dele, lembramos mais do Papai Noel, porém ele é a figura essencial do Natal e também das nossas existências. E para falar de Jesus, vão várias palestras, vários comentários, porque estamos falando do ser mais iluminado que nós temos conhecimento aqui na Terra, né? Um dos mais iluminados, vamos dizer assim. Quando falamos de Jesus, seja no aspecto kardecista, no aspecto religioso, ou no aspecto histórico, e até mesmo no aspecto filosófico, nós podemos discorrer assim grandiosamente. Começando que Jesus, se você pega a figura dele histórica, e filosófica, é um cara que consegue sintetizar muito dos conhecimentos que os outros já pregavam e explica de uma forma muito prática, né? Se você fala de Jesus no aspecto de, vamos dizer, de filosofia, é o cara que trouxe para o mundo ocidental, de uma maneira prática, a questão do autoconhecimento, né? Então, que no Oriente já era muito pregado, né?
e que Sócrates, lá na antiguidade, falava do conhece a ti mesmo, Jesus vem e traz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E ele vem trazendo isso de uma forma que te instiga ao seu autoconhecimento. Por exemplo, eu não dou mais do que aquilo que eu tenho. Então, eu não amo mais o meu próximo se eu não me amo. Então, ele incentiva esse mergulho de você ver, de você se conhecer, de você se amar, de você trazer esse seu lado de amor para que você manifeste ele com o seu próximo. E nisso também, como figura política e histórica, seguindo nessa linha ainda, ele rompe o quê? Aquele paradoxo do bateu, levou, né? Então, uma das frases mais fortes, eu acho que ele vem nos mostrar é: ama os teus inimigos. Ah, Jesus, é difícil, viu? Ah, Jesus mesmo. Mas o que acontece? Ele vem o que romper aquele paradoxo que até então era muito forte da lei do Tailão, lá do Código Hammurabi, lá da antiguidade e de 1770 a.C., que vem no Antigo Testamento, ali explícito também no Êxodo, no Levítico, tal. E ele vem rompendo isso, falando que a questão do amor, a questão de amar o seu inimigo, a questão do perdão, né? E ele fala assim, olha, eu não estou modificando a lei, eu estou fazendo ela se cumprir, porém, ele demonstra tudo isso na prática de uma maneira muito onde o amor prevalece. E quando a gente fala do amor, eu vi que falaram na semana passada do Sublime Peregrino, né, do Ramatiz. Bom, se você pega o Ramatiz lá no preâmbulo, ali no comecinho do livro, no capítulo 1, e em que ele começa a descrever e ele fala de Jesus, da esfera crística, que faz parte da esfera dos amadores. E o que são os amadores? Aqueles caras, aqueles espíritos que já têm toda aquele potencial do amor incondicional, de amar incondicionalmente, que ele veio com a missão do quê? De meio que alavancar ou mostrar a evolução espiritual nossa, de nós encarnados, né? Então, por isso que quando a gente sempre fala, e eu sempre falo Jesus, o modelo e o guia, porque ele é o modelo de tudo aquilo que nós desejamos alcançar, né? De ser. E o guia, porque ele mostra o caminho, pela própria trajetória dele nessa encarnação, você já vê todo um guia, né, de como agir. Então, você tem, se você pega todo, mesmo que você não seja espírita, e você pega só os evangelhos, vou resumir, se você pega o Sermão da Montanha, você já tem ali todo um guia do que, se você pega o começo, do que é o ser espiritual, do que é Deus, do que te espera depois, do quais são como você deve agir, as suas bem-aventuranças, e se você for justo, todos os teus gozos futuros, que diz lá no Livro dos Espíritos, lá no Sermão da Montanha, já explica isso. Então, Jesus vem meio que acender essa chama, mostrar esse DNA de vida por meio do exemplo que muitas vezes está adormecido em nós.
E daí, para finalizar minha parte, tem uma passagem que eu gosto muito, e que muitas vezes as pessoas levam só no sentido literal ou no sentido meio que não dá muita atenção. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E daí, vamos prestar atenção na estrutura da frase, né? Você é o sal da terra, o que dá sabor, né? O que agrega sabor. E você é a luz do mundo, aquilo que ilumina. Ele não está falando, você será, você poderá, você deverá. Ele fala, você é. Ou seja, você tem esse potencial dentro de você. Você tem essa essência divina, esse DNA divino dentro de você. Ou seja, eu vou mais além. Se Jesus reencarnou, né, e nasceu simples e ignorante, como todos nós, foi criado simples e ignorância, porque aí está a justiça divina, né? Nascemos todos iguais. Bom, e ele reencarnou milhares de anos, vidas, existências, e chegou onde chegou. Isso quer dizer que todos nós temos um potencial Jesus dentro de nós. Não interessa se vão ser milhares de encarnações à frente, que provavelmente será, principalmente no meu caso, porém, o importante é começar, né? Em algum momento, ele começa. E eu acho que o Natal está aí, muitas vezes, para que essa semente, né, se você pega a parábola do semeador, que essa semente frutifique e renda frutos. Não para que ela seja rasa ou que ela caia nas pedras e deixe só queimar e que só dure dezembro, né? Como a gente sempre fala, o Carlos falou na palestra passada, queria que tivesse 12 dezembros, né? 12 natais, porque as pessoas ficam, né? E por que não ter, né? Por que não ser a semente que frutifica o ano todo, sendo e rendendo e multiplicando esses frutos como Jesus fazia? Então, a minha dica é: o Natal passou, foi ontem, nós estamos numa fase conturbada, difícil, né? Desafiadora, difícil não, desafiadora, de grande aprendizado. E nunca se fez tão necessário a imagem e a exemplificação de Jesus, porque ele também foi desafiado de diversas formas, de diversas maneiras, e passou, e sem precisar, né, de acordo com a literatura que a gente pega, ele fez para exemplificar, para mostrar a fé e o amor dele. Cabe a você também colocar em prática tudo isso. E eu não estou falando de ser perfeito. Estamos longe da perfeição. Porém, valorizar tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo de melhor que nós temos, porque quando a gente valoriza principalmente esse tipo de ensinamento, quando você dá valor às coisas, você se esforça para alcançá-la, né? Então, cabe a nós se esforçar um pouquinho mais, valorizar verdadeiramente tudo aquilo que ele ensinou, para que nós a cada dia conseguimos construir um pouquinho desse Jesus dentro de nós, nos nossos atos, nas nossas falas, nos nossos desafios,
com os nossos amores e com os nossos desafetos. Porque se você pega, ele foi muitas vezes muito mais amoroso com aqueles que o desafiava, com aqueles que apurrinhava a vida dele, do que com aqueles que estavam ali com ele, apoiando. Ele amava sim eles, mas você percebe todo aquela prática daquilo que ele falava voltando os supostos inimigos. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham passado um bom Natal e que faça-se o Natal nas vossas vidas com muito Jesus todos os dias. É isso aí. Você, Carlos, como passou de Natal? Muito bem, graças a Deus, Fabinho, graças a Jesus. Bom dia de novo, Maurício, bom dia, Fabinho, bom dia, pessoal que tá nos vendo. Espero que vocês tenham tido um Natal digno de que o aniversariante do dia estivesse presente em nossas casas, né, em nossas vidas, não só nesse dia, né, no tempo todo. E eu estava aqui ouvindo tuas palavras, né? E como sempre vem muitas coisas na nossa mente, dá vontade de falar. Como você falou, daria para falar aqui 365 dias de Jesus, né? Mas tem duas coisas que eu queria ressaltar, né? E pegando o gancho até no que você falou. A primeira é que ele vem fazer cumprir a lei, mas de uma forma diferente do que se esperava, né? Ele deixa claro que ele não veio quebrar nenhuma lei, e ele fala muito, e nós somos assim até hoje, 2020 anos depois. E muitas pessoas explicam essa questão da simbologia, do simbolismo, né? Se você pensar, toda a parábola ela é simbólica, ela tem ali uma questão atrás. E muitos defendem a tese de que ela é simbólica porque quem ouvia ainda não estava preparado. É uma tese válida. Mas se a gente pensar que 2020 anos depois, nós ainda nos movemos por símbolos, eu acho que vai um pouco além essa questão da simbologia. E por que eu digo isso? Porque nós precisamos de símbolos. Nós sabemos, mas nós não somos plenos. Nós temos lá dentro de nós todo, nós somos filhos de Deus, nós temos todo o código divino, só que nós estamos adormecidos e mergulhados na matéria. Então eu vejo os símbolos como coisas que nos fazem lembrar quem nós somos, por que somos e onde estamos. A própria questão da data. Nós comemoramos o Natal e ficamos mais leves, mais fraternos porque é 25 de dezembro? Não. Podia ser 9 de fevereiro, 31 de julho. É a nossa união de pensamento e a simbologia do nascimento daquele que veio nos mostrar o caminho que faz o sentimento, e não a data. Então, é uma situação reversa, ela poderia ser qualquer data. Como várias vezes ele traz o simbolismo quando ele fala, deixe-me vir a mim, os pequeninos. Não é a criança, é o símbolo da criança, da pureza. Quando ele fala, quem é minha mãe e quem é meu pai? Ele está mostrando que a nossa família é universal. Ele não está quebrando o elo sagrado da família, ao contrário, ele está exacerbando isso para uma simbologia, dizendo, não olhe o sobrenome. Quando ele fala ao fariseu, a todos, ele fala, não existem barreiras, não existem países, não existem povos. A simbologia, ao meu ver, não é porque não estavam preparados, é porque nós precisamos de símbolos para lembrar-nos da nossa essência divina. E essa simbologia está até hoje. Né? Poxa, e às vezes ela serve para os dois lados, né? O gato preto, as coisas que a gente, as crendices, elas são simbólicas. Nós precisamos, a própria cruz é um símbolo até hoje.
Uns trazem para uma coisa, outros trazem para outras. Mas é muito importante a gente ver a simbologia que trazia. Está aí, dia 21, a tão suposta estrela de Natal, estrela de Belém. Cara, eu tenho certeza que esse alinhamento planetário fez as pessoas ficarem melhores. Não é olhar para o céu, binóculo, foto. Ele fala: nossa, eu tenho certeza que a carga de energia no planeta, que esse ano foi muito difícil, se amenizou ali com a esperança de muitas pessoas olharem e falar de novo a estrela de Belém. É uma boa nova, novamente. E são esses símbolos que fazem. E é interessante que no próprio Ramatiz ele fala que não houve um alinhamento porque Jesus veio. Naquela época foram 3 planetas. Jesus veio quando existiu o alinhamento. É diferente, é o inverso de novo. Né? Então, uma coisa é a simbologia. E não podemos esquecer que muitas delas, para nós que acreditamos no Espiritismo, vieram com a terceira nova, que é a explicação de muitas coisas dentro de um outro patamar da vida eterna, que ali, apesar de Jesus falar muito, né, da vida eterna, ele não falou exatamente do que Kardec fala, né, da terceira nova, do Espírito da Verdade. Então, uma questão é a simbologia. E outra questão é a quebra de paradigma. Né? A quebra de paradigma, quando ele fala, não, você não tem que... Você tem que ter o amor incondicional de verdade. Esse amor, essa leveza que ele traz e fala... E ele tocava tanto, eu falo, né? Muitas vezes a gente acha que a autoridade ela precisa ser manifestada de uma forma dura. E talvez a maior das lições que a gente possa aprender é que a autoridade, quando ela é de fato, como ela era de hierarquia espiritual de Jesus, ela vinha naquele olhar mais manso, um olhar talvez mais manso que já teve sobre essa terra. Nenhuma passagem, talvez ali do vendilhão dos vendilhões do templo, ele se alterou, mas ainda assim ele não perdeu a candura. Né? Aquilo vinha com os romanos, com todos que ele tinha, aquele olhar que é retratado em algumas obras, fantástico, ele vinha pela questão do eu sou cheio. Né? Eu sou aquele que já esteve lá e está aqui hoje entre vocês. Esteve é uma questão de coisa, mas que já atingiu essa evolução. Então, é uma questão de plenitude, né? De você entender que você não tem que brigar, que você não precisa se impor na força, na violência. Tanto é que até no fim, no julgamento lá com Heródoto, né? Se não me falha a memória, ele fala, você é filho de Deus? É você que está dizendo. Né? Tanto é que o próprio Heródoto diz, para mim ele não cometeu pecado nenhum, ele afrontou a questão política dos judeus e do poder, mas para ele, para um romano, olha, ele é o seu Deus, não o meu Deus. O meu é Apolo, Marte e outros tantos, né, que eles tinham. Então a gente tem que levar isso, e eu espero de coração que vocês tenham tido um Natal com essas questões de plenitude, de paz que ele trazia, e de símbolos. Nós somos ainda movidos por símbolos, né? E esses símbolos que a gente carrega às vezes como coisas talvez supérfluas, mas que nos trazem a lembrança, porque eu insisto nisso, eles estão aí para lembrar quem nós somos de verdade e não quem nós fingimos ser, não o papel que a gente adota nessa vida por uma série de circunstâncias. Ninguém aqui está subindo em julgamento, né? E todos nós vestimos as nossas máscaras até pela falta de plenitude, pelo medo, por não chegarmos nem perto dessa evolução ainda, mas como o Fabinho disse, estamos no caminho e seremos. Já falamos, né? Seremos todos Jesus. Um dia receberemos todos planetas para cuidar, mônadas para criar, mônadas para frutificar, mundos por habitar. Então, que fique para vocês, meus irmãos, a estrela que
muita gente chata, como gente chata sobra, né? Ah, mas essa estrela não é de Belém, porque Belém eram três alinhamento de três planetas, essas são só duas, né? Sempre tem alguém para falar que o chocolate está muito doce, ou pouco amargo, ou muito amargo, né? Cara, tem que deixar essa onda de esperança, né, ser vivida. Ah, e eu vou deixar para encerrar e passar para o meu amigo Maurício. A mania que a gente tem, às vezes, de querer a verdade absoluta, ela só serve para quem não conhece a verdade absoluta. Quem conhece como Jesus conheceu, nunca precisa se afirmar. Vocês podem ver, nunca ele questionou o motivo do cobrador de impostos. Lembra que ele falou? Ah, a moeda tem César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca questionou nenhuma imposição que tinha da época, porque ele conhecia a verdade absoluta. E normalmente, quando a pessoa traz a verdade para ela, é porque essa verdade não é absoluta, é transitória e interessa a ela. Então, meus irmãos que estão nos assistindo, que vocês tenham tido um ótimo Natal. Como o Fabinho disse, que esse Natal perdure, não só no coração de vocês, mas na vida de vocês e principalmente na ação de vocês. Que a gente consiga amar um milésimo do que ele foi capaz de amar a gente. E já vai estar. Nós já vamos ter subido alguns degraus. Né, meu amigo? É isso aí. Vocês viram que, em primeiro lugar, bom dia, pessoal. Tudo bem? Como passaram o Natal? Tranquilos? Né? Às vezes a gente tá tão empolgado, ouvindo, e aí vai direto, né? A gente vai engata direto na fala. Mas agora eu não esqueci. Não esquece de dar o like, tá bom? Assim, olha quanto aprendizado, quanta coisa que nós aprendemos nesse nosso bate-papo, né? Quanta coisa de Jesus, quanta coisa assim. Na verdade, desse simbolismo chamado Natal. Igual o Canan falou, não importa qual data que é o Natal, importa aquilo que está no seu coração. Esse sentimento que você está despertando e que ele é mais sensível e desperta mais nessa época. E por que desperta mais nessa época? Porque as pessoas ficam mais sensíveis, o mundo fica mais sensível, a energia do planeta fica mais sensível. Igual eles falaram, né? Nós passamos por um ano bastante desafiador. E esse desafio desse nosso ano é para nós aprendermos. O que é que nós estamos aprendendo com esse ano que nós estamos passando, com esse ano que nós estamos terminando, né? Então, pensa um pouquinho nisso. E o que o Carlos e o Fabinho falaram, o aniversariante de ontem, não vou falar só de ontem, no aniversariante, igual nós falamos na semana passada, quando duas ou mais pessoas estão falando dele, ele está junto de nós. E isso ele comentou e ele falou. E toda essa energia, todo esse magnetismo que Jesus trouxe, imaginem, isso há 2000 anos, na época em que o povo era mais duro, o negócio era mais cruel, o negócio era complicado. Tanto é que a crucificação era um ato normal na época, que hoje nós achamos que aquilo é uma crueldade sem fim. E na época era normal a crucificação. Olha a época que Jesus veio conosco aqui no planeta. E, lógico, teve todo um preparo, nós já falamos isso na semana passada, ele teve que ir baixando seu padrão vibratório, teve toda uma preparação da sua hereditariedade, né? Então, tudo isso foi preparado para ele vir naquela época, para que ele viesse e colocasse essa boa nova, né? O que eu quero colocar aqui para vocês? Esse magnetismo, né? É esse olhar de Jesus, esse magnetismo de Jesus. E o que o Carlos falou, ele não precisava falar, ele simplesmente, só de ele estar, já as pessoas já se elevavam, as pessoas já assim, elas se encantavam. Tantas e tantas situações, tantas e tantas passagens de Jesus falou isso. A própria mulher que sangrava, estava com hemorragia assim, sem fim, só de tocar as vestes dele, ela se curou, mas ela foi com tanta fé, com tanta vontade, naquilo que ele estava passando, naquela energia, aquele magnetismo, que ele até sentiu, quem que me tocou? E quem me tocou se curou. Então, são passagens de Jesus que são assim muito importantes, muito interessantes. Lembra que eu comentei também, na semana passada, eu falei até que daquela carta do senador Publio Lentulus, que está escrita lá no há 2000 anos. Eu resgatei ela aqui e vou ler só 2 parágrafos para vocês, para a gente ver que interessante. São coisas assim que a gente olha e a gente fala, meu Deus do céu, é um negócio incrível. Então, eu vou estar
vou estar colocando aqui para vocês. Deixa eu só achá-la aqui, um minutinho. Eu já deixei separadinho aqui no parágrafo para vocês. São só 2 trechos, coisa de 3 minutinhos. E aí diz assim, né? Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Olha, aquela sensação, aquela batedeira, aquele pudor que dava no coração, aquela sensação. E ele falou que não sentia aquilo, nunca tinha sentido aquilo. Ele até colocou, nem a sua apresentação a Tibério, que seria o bambambam da época lá dos romanos, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Imagina a batedeira no coração, a emoção que ele sentiu, mesmo sendo romano, duro, né, firme e todo tradicional. Aí no segundo parágrafo diz o seguinte, não no segundo, nessa sequência desse parágrafo. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. Olha só. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou até ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, igual que ela não falou aí, dos deuses romanos. E, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Muito bem. Então, seguir o caminho, é seguir esses exemplos que Jesus comentou e que Jesus falou. Então, é essa a mensagem que nós deixamos para vocês. Esse magnetismo, essa força de Jesus que está dentro de nós, está dentro de cada um de nós, porque Deus nos criou simples e ignorantes. E essa centelha divina de Deus está dentro de cada um de nós. Vamos deixar frutificar, deixar, não essa semeadura, mas deixar brotar essa espiritualidade dentro de cada um de nós, com energia boa, com energia positiva, com coração alegre, e sempre procurando se elevar, sempre procurando se erguer, se elevar o nosso padrão. É isso que nós passamos aí para vocês nesse dia pós-natal. Mas não deixe só nessa época, nesse mês, e sim, procurem fazer isso ao longo de todo o ano, ao longo de toda a sua vida, não ao longo só do ano, e sim ao longo de toda a sua vida, tá bom? Então é isso que nós passamos aí para vocês, é isso que nós deixamos de reflexão, de mensagem para vocês. E, gente, curtam o nosso canal, curtam muito, dê bastante like, para que possamos sempre estar aí com vocês, para que possamos dar uma bombada aí no nosso canal, e que Jesus abençoe a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo, e mesmo quem não está nos ouvindo, tá bom? Né, Fabinho? Isso aí, Maurício, olha lá. Bom, Natal passou, né? Próxima semana é Ano Novo. Então, nesse Ano Novo, que você seja como essa imagem que Jesus remete à nossa mente, né? Uma imagem de renovação, uma imagem de amor. Como nós já dissemos, todo ano a gente corre para os shoppings, né? E existe aquela preocupação que todo mundo fala que não, mas todo mundo corre lá e é o branquinho, é o amarelo, é a roupa amarela, é a roupa branca, é a roupa vermelha para o amor, e assim por diante, né? E nessa situação atípica que muita gente não vai conseguir ir no shopping comprar, aí está um grande aprendizado, que você comece o seu ano não só vestindo a roupa,
mas vestindo a sua alma de paz, de amor, vestindo a sua alma de prosperidade, né? Para que o nosso próximo ano seja verdadeiramente aquilo que o nosso espírito reflete, né? Prosperidade, amor e todas as coisas boas. E não somente de subterfúgios materiais. Nesse desafio, eu acho que é um grande aprendizado. Então, que você tenha paz verdadeiramente, que você encontre essa paz dentro de você, porque Deus está em todo lugar. Basta você estar atento a Ele e querendo verdadeiramente usufruir dessa paz que Ele emana para todos nós. Bom ano, obrigado Maurício, obrigado Carlos, e que 2021 a gente está aí de volta. Graças a Deus. Abraço, fica com Deus. Um abraço, fica com Deus. Que nesta manhã você possa cerrar os teus olhos, mas abrir a tua alma, abrir e voar com os pássaros ou com os anjos, se integrar com os ventos, seguir com as correntezas e as marés, ser terra fértil, frutificando vida. Apenas vá e se permita ir além mar, além e acima dos céus, apenas em meio à imensidão, ver e sentir o amor que lhe foi dado, esse amor que soprou e sopra a vida sobre você, para que você seja feliz, para que você caminhe pela tua existência sem temer. Amor que reside em cada átomo, em cada fluido, em cada nuance da tua alma, e em tudo que Ele fez. Que você possa ver a cada estrela a radiar e emanar luz, brilhando nos teus caminhos. Permita ver o brilho de cada uma delas, aquele olhar que não julga, aquele olhar daquele Jesus, aquele teu amigo, aquele que curou a tantos, o Jesus dos desertos, aquele que tinha o dom de erguer aquele que estava caído, de enxugar as lágrimas daquele que estava em pranto. Aquele olhar que acalmava os corações aflitos. Daquele que amava sem pedir e cobrar nada em troca. Se deixe
mergulhar e ver este olhar de Jesus para com você. Ser como criança nesse momento, para que Ele te acolha em teus braços e reconforte no silêncio o teu coração e o que vai na tua alma. Nesse silêncio que distante e que fala ao teu espírito, que você se deixe encher, trazendo contigo esse brilho, essa essência, para que você emane aonde você for, aonde os teus passos tocarem, registrando no livro da tua existência que você, assim como é amado, amou, viveu, emanou e vibrou do seu jeito a tudo e a todos esse tal amor. Que você se abrace como Jesus estivesse te abraçando e que Ele, que ainda circunda por essas terras, vibrando e ensinando que amar, possa estar contigo, com o teu lar, com a tua família, com os teus amores, com os teus e até com aqueles supostos desafetos, ensinando e vibrando o verdadeiro amor, hoje e sempre, graças a Deus.